Olá, hoje eu vou falar de política, não de medicina. Mas eu vou abordar o tema de uma forma um pouco diferente do que acho que geralmente se aborda. Eu recentemente me posicionei quanto à eleição aqui no estado. Eu sempre me posiciono naquilo que eu acho importante, é uma característica minha. Eu estou não só apoiando, mas eu estou contribuindo com o plano de governo do candidato que eu acho que é o melhor para o Acre nesse momento. Eu vejo o momento atual como de grave crise e de necessidade imperiosa de mudança. Essa é a minha opinião, é como eu vejo quando olho para as coisas ao meu redor, para o dia a dia ao meu redor, no trabalho, na sociedade. E eu tenho, em função disso, refletido bastante sobre política. A política, para o que ela existe, né? Como eu gosto de chamar a política para o que ela foi feita, que é identificar e solucionar os problemas da vida em sociedade. É para isso que existe a política. Na medicina eu aprendi a fazer duas coisas bem, posso dizer com excelência, que é cuidar de gente e resolver problemas complexos. Como professor, como docente, eu aprendi uma outra, que é ensinar. De modo que essas eu identifico como sendo as minhas três habilidades nessa vida. A política existe para solucionar os problemas das pessoas que vivem em sociedade. E ela lida para isso com problemas complexos. E sempre me pareceu que um olhar um pouco mais, digamos, técnico ou científico, entre aspas, para a solução dos problemas da vida em sociedade pode ser uma abordagem útil. A política ela é das atividades humanas mais mal vistas de todas, né? Ao mesmo tempo, ela é absolutamente necessária. Não há solução sem política. E tem aquela frase, né, aquela máxima de que o castigo dos que não gostam de política é ser governado por aqueles que gostam. Eu reflito que a política é a das atividades mais mal vistas pelas consequências que as suas contradições trazem para a sua prática. Todas as atividades humanas elas têm as suas contradições. A medicina, que eu entendo muito bem, também tem as suas. A contradição da medicina essencial é necessitar de doentes. O médico cuida de doentes e ele necessita dos doentes para o seu ofício. Isso é uma contradição. O professor Jatene, Adib Jatene, que é um dos maiores cirurgiões cardíacos do mundo, que vive operando as doenças coronarianas, que são consequências de doenças cardiovasculares, que podem ser prevenidas, trabalhou a vida toda para diminuir a prevalência dessas doenças na população brasileira. Uma vez ele foi confrontado com essa reflexão. Como é que o senhor que vive operando as pessoas com doenças cardiovasculares trabalha para eliminar as doenças cardiovasculares? Se elas não mais existirem, o senhor vai operar o quê? E ele concluiu de uma forma brilhante. É preciso gostar menos da doença do que dos doentes. Se não existirem mais doenças cardiovasculares para operar, eu vou aprender a cuidar de outras doenças, de outros doentes. O médico não pode ficar preso ao doente e gostar mais do doente, ou gostar mais da doença do que do doente. Assim ele bota em contradição a sua prática. Na política, a contradição é o acúmulo de poder, né? O acúmulo de poder é absolutamente necessário para concretizar alguma coisa em política. E a política ela se ocupa dos meios, né? Esse é o objeto da política. Ela não se ocupa dos fins, mas dos meios. E o poder se torna mais importante do que o que fazer com ele, muitas vezes na política.
De modo que uma atividade que existe para servir a comunidade também se torna naquela em que mais e mais rapidamente enriquece as pessoas, algumas pessoas, na atividade política. Isso é uma contradição. Se o operador da política não for ético, ou mesmo sendo ético, mas se ele não prestar muita atenção no seu ofício, nas contradições do seu ofício, ele pode acabar servindo mais a doença do que ao doente. Isso ocorre com relativa frequência na política. E acho que esse é dos grandes motivos para que ela seja mal vista, tão mal vista pela sociedade. A gente fala muito sobre eficiência na gestão, eficiência no hospital, eficiência na escola, eficiência da segurança pública, da polícia. E a política também deveria ser mais eficiente. A política é muito perdulária, né? Ela gasta muito para entregar pouco de uma forma geral. Sem sombra de dúvida, seria útil um olhar de mais eficiência e de busca de mais resultado na atividade política. Outra coisa que qualificaria muito a política, que qualifica muito a política, é a participação mais ampla de representantes da sociedade na atividade política. A gente tem que ampliar, de novo, aquela coisa de quem participa da política, né? Quanto mais gente representando ideias e não tentando enriquecer, melhor a política vai ficar. Mesmo que a ideia não seja a sua ideia. A representatividade das ideias tem que ser ampla. A diversidade é o maior motor da evolução. Isso a biologia e a medicina nos ensina. E as ideias, elas são como genes do nossas células, do nosso corpo. Tem um comportamento muito semelhante. Os genes se reproduzem dentro das células e os melhores genes são selecionados, aqueles que trazem as melhores aptidões. As ideias, elas também se reproduzem nas mentes das pessoas. E as melhores ideias conquistam mais mentes. Deve haver muitas ideias disponíveis para que as melhores, para que elas exerçam uma competição entre elas e as melhores ganhem o debate. Como uma seleção natural mesmo. Então é muito importante que as ideias estejam todas representadas no debate político. E essa participação não deveria ser só na atividade política partidária, também nas diversas representações da sociedade civil, associações, federações, sindicatos, sociedade científica, sociedade de classe. A sociedade civil organizada, inclusive, tem um papel muito importante numa democracia moderna e pujante. Tem um debate muito frequente, né, do tamanho do Estado. O Estado mínimo ou o Estado inchado? Para mim, o tamanho do Estado depende diretamente do grau de organização da sociedade. Sociedade civil mais organizada precisa de estados menores. Sociedades civis frágeis e menos organizadas vão demandar estados maiores. Então a gente precisa de mais organização da sociedade civil, mais participação das pessoas na atividade política, mas não só a política partidária, também na atividade política da sociedade civil como um todo. E se a gente for pensar a longo prazo, a gente deve ensinar política nas escolas. Educação financeira, economia doméstica, ética, cidadania, tudo isso que são as coisas para a vida que a escola ensina pouco tradicionalmente. De um tempo para cá a gente tem entendido que a escola tem que ensinar essas aptidões, essas habilidades para a vida do dia a dia, da vida em sociedade. Também entra a política nessa lista. Por isso que essa ideia de escola sem partido não faz muito sentido. A escola tem que ter todos os partidos. O que ela não pode é ter um partido só, uma ideia só. Todas as ideias devem estar representadas. Os debates que estão presentes na sociedade devem se iniciar na escola. E a gente deve iniciar as crianças, ensinar as crianças os debates importantes que a sociedade tem. E ensinar os fundamentos a elas também. Os fundamentos que garantem a saúde da democracia. Respeitar a visão do outro como igualmente legítima, mesmo que seja diferente da sua. Ela é legítima, ela é uma opinião que deve ser seu espaço, a sua representatividade. A gente deve usar de argumentos para o convencimento,
para que as melhores ideias convençam as pessoas. E a gente não deve trapacear. A gente não deve trapacear no sentido de não usar de mentira para o convencimento. Se a gente usa esses 3 pilares de respeitar as ideias diferentes como igualmente legítimas, usar de argumentação para o convencimento e não trapacear, essas são as bases que as crianças precisam aprender na escola para levar para a vida em sociedade. Assim, uma sociedade encontra as condições de evoluir, buscando os melhores caminhos para as soluções dos seus problemas cotidianos do dia a dia, a economia, o emprego, a educação, a saúde, a segurança, que é, afinal de contas, o papel da atividade política, encontrar as soluções para os problemas cotidianos da sociedade. Essa era a reflexão que eu tinha a fazer, que eu venho fazendo sobre política e queria compartilhar com todos. Forte abraço.